Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 5, maio 1862, volume 5, segunda parte. Causas da incredulidade. Senhor Allan Kardec. Li com muita confiança, direi mesmo com o sentimento de incredulidade, vossas primeiras publicações sobre o Espiritismo. Mais tarde, as reli com enorme atenção, bem como as vossas outras publicações, à medida que apareciam. Devo dizer, sem preâmbulo, que eu pertencia à escola materialista. E eis a razão. É que de todas as seitas filosóficas ou religiosas, era a mais tolerante e a única que não tomava armas para a defesa de um Deus que disse pela boca do Mestre: os homens provarão ser meus discípulos, amando-se uns aos outros. Depois, a maioria dos guias que tem a sociedade para inculcar aos espíritos jovens as ideias de moral e de religião, antes parecem destinados a lançar o pavor nas almas dos que lhes ensinam a bem se conduzirem, a esperar uma recompensa aos seus sacrifícios e uma compensação às suas aflições. Assim, os materialistas de todas as épocas, e principalmente os filósofos do século passado, a maioria dos quais ilustraram as artes e as ciências, aumentaram o número de seus prosélitos à medida que a instrução emancipava as criaturas. Preferiu-se o nada aos suplícios eternos. É da ordem que o infeliz compare. Se a comparação lhe for desvantajosa, ele duvidará de tudo. Com efeito, quando vemos o vício na opulência e a virtude na miséria, se não tivermos uma doutrina raciocinada e provada pelos fatos, o desespero apoderar-se-á da alma e perguntaremos que é o que se ganha em ser virtuoso. E atribuímos os escrúpulos da consciência aos preconceitos e aos erros de uma primeira educação. Ignorando qual o uso que fareis desta carta, mas vos deixando, no caso, inteira liberdade, penso que não será inútil dar a conhecer as causas que operaram a minha conversão. Eu tinha ouvido falar vagamente do magnetismo. Uns o consideravam coisa séria e real, outros o tratavam de tolice. Assim, não me detive no assunto. Mais tarde, ouvi falar por toda a parte das mesas falantes e girantes. Mas cada um usava a respeito a mesma linguagem que sobre o magnetismo, o que fez que também não me interessasse. Contudo, uma circunstância inteiramente imprevista pôs à minha disposição o Traité de magnétisme et de somnambulisme. Nota 1 do tradutor. Tratado de Magnetismo e Sonambulismo. Damos no texto o nome das obras no original, sempre que as mesmas não foram traduzidas para a nossa língua. Do Sr. Aubin Gautier. Li essa obra com uma disposição de espírito continuamente rebelde ao seu conteúdo. Tanto o que aí é explicado me parecia extraordinário e impossível. Chegado, porém, àquela página em que aquele homem honesto diz: não queremos que acreditem em nossa palavra. Experimentem de acordo com os princípios que indicamos e verificarão que o que adiantamos é certo. E tudo quanto pedimos é que sejam de boa fé e que concordem. Esta linguagem de uma certeza raciocinada, só possível no homem prático, paralisou toda a minha efervescência, submeteu meu espírito à reflexão e o determinou a ensaiar. Inicialmente, operei com uma criança de meus parentes de cerca de 16 anos,
e tive resultados que ultrapassaram as esperanças. Será difícil dizer da perturbação que se operou em mim. Eu desconfiava de mim mesmo e me perguntava se não era a vítima daquele menino que, havendo adivinhado as minhas intenções, fazia macaquices e simulações para me intrigar. Para me certificar, tomei certas precauções indicadas e arranjei um magnetizador. Então adquiri a certeza de que realmente o menino se achava sob a influência magnética. Esse primeiro ensaio me deu tanta coragem que me entreguei a essa ciência, cujos fenômenos tive ocasião de observar, ao mesmo tempo que constatar a existência do agente invisível que os produzia. Qual este agente? Quem o dirige? Qual a sua essência? Por que não é visível? São perguntas às quais não posso responder, mas que me levaram a ler o que foi escrito pró e contra as mesas falantes, porque dizia eu de mim para mim. Se um agente invisível podia produzir os efeitos de que eu era testemunha, outro agente, ou talvez o mesmo, poderia bem produzir outros. De onde concluí que a coisa era possível, e hoje creio, embora nada tenha visto ainda. Todas essas coisas, por seus efeitos, são tão surpreendentes quanto o espiritismo, que os críticos, aliás, combateram muito francamente e de maneira a não abalar qualquer convicção. Mas o que o caracteriza diversamente dos efeitos materiais são os efeitos morais. Para mim, é evidente que todo homem que se ocupa disso honestamente, se for bom, tornar-se-á melhor, se for mau, forçosamente modificará o seu caráter. Outrora, a esperança era uma corda em que se penduravam os infelizes. Com o Espiritismo, a esperança é um consolo, os sofrimentos uma expiação, e o espírito, em vez de se rebelar contra os decretos da providência, suporta pacientemente suas misérias, nem maldiz a Deus nem aos homens, e marcha sempre para a perfeição. Se eu tivesse sido alimentado por essas ideias, certamente não teria passado pela escola do materialismo, de onde me sinto feliz por ter saído. Vede, Senhor, que por mais rudes que tenham sido os combates em que me empenhei, minha conversão se operou, e vós sois um daqueles que, para ela, mais contribuíram. Registrai-o em vossas fichas, porque não será uma das menores, e de agora em diante, contai-me no número dos vossos adeptos. Cosi. Artigo oficial. Rue Saint-Louis, 23, Batignolles, Paris. Observação. Esta conversação é mais um exemplo das causas mais frequentes da incredulidade. Enquanto forem dadas como verdades absolutas coisas que a razão repele, far-se-ão incrédulos e materialistas. Para fazer crer, é necessário fazer compreender. Nosso século assim o quer, e é preciso marchar com o século se não quiser sucumbir. Mas, para fazer compreender, é necessário que tudo seja lógico, princípios e consequências. O Senhor, Ozi, proclama uma grande verdade quando diz que o homem prefere a ideia do nada, que põe fim aos sofrimentos, a perspectiva das torturas sem fim, às quais é tão difícil escapar. Assim procura gozar o mais possível enquanto está na terra. Perguntai a um homem que sofre que é o que prefere, morrer imediatamente ou viver na dor 50 anos. Sua escolha não será duvidosa. Quem muito quer provar, nada prova.
A força de exagerar as penas acabou por gerar a descrença. Temos certeza de que muita coisa concorda conosco, dizendo que a doutrina do diabo e das penas eternas fez o maior número dos materialistas, que a de um Deus que cria os seres para votar a imensa maioria deles a torturas sem esperança, por faltas passageiras, fez o maior número dos ateus. Resposta de uma senhora a um padre sobre o Espiritismo. Comunicam-nos de Bordeaux que um padre daquela cidade, a 8 de janeiro, escreveu a carta seguinte a uma senhora muito idosa e muito doente. Estamos formalmente autorizados a publicá-la, bem como a resposta que lhe foi dada. Senhora, lamento que ontem não tivesse podido distraí-la em particular sobre certas práticas religiosas contrárias ao ensino da Santa Igreja. Falou-se muito disto em vossa família e mesmo em um círculo. Eu me sentiria feliz, senhora, de saber que só tendes desprezo por estas superstições diabólicas e que estáis sempre sinceramente ligada aos dogmas invariáveis da religião católica. Tenho a honra, etc. X. Resposta. Meu caro senhor vigário, estando minha mãe muito doente para responder pessoalmente à vossa bondosa carta de 8 do corrente, apresso-me em o fazer por ela e de sua parte, a fim de tranquilizar a vossa solicitude quanto aos perigos que ela e sua família podem correr. Caro senhor, em minha casa não se faz nenhuma prática religiosa que possa inquietar os mais fervorosos católicos, a menos que o respeito e a fé pelos mortos, a fé na imortalidade da alma, uma confiança ilimitada no amor e na bondade de Deus, uma observância tão rígida quanto permite a natureza humana das santas doutrinas do Cristo, sejam práticas reprováveis pela Santa Igreja Católica. Quanto ao que possam dizer de minha família, mesmo em um círculo, estou tranquila. Nem lá, nem alhures jamais dirão que algum de nós tenha feito coisas das quais tenha que corar ou esconder-se. E eu nem coro e nem me oculto por admitir o desenvolvimento e a clareza que as manifestações espíritas espalham para mim e para muitos outros sobre aquilo que havia de obscuro, do ponto de vista de minha inteligência, em tudo quanto parecia sair das leis da natureza. A estas superstições diabólicas eu devo crer com sinceridade, com reconhecimento em todos os milagres que a Igreja nos dá como artigo de fé e que até o presente eu conservava como símbolos ou antes, confesso, como fantasias. Devo-lhes uma quietude de alma que até agora não tinha obtido por maiores que tivessem sido os esforços. Devo-lhes a fé sem limites, sem reflexão, sem comentários. A fé, enfim, tal qual ordena a Igreja aos seus filhos, tal qual o Senhor deve exigir das criaturas, tal qual o Divino Salvador pregou pela palavra e pelo exemplo. Tranquilizai-vos, pois, caríssimo Senhor. O bom pastor reuniu em seu redor as ovelhas indiferentes que o seguiam maquinalmente e por hábito, e que agora o seguem e o seguirão sempre com amor e reconhecimento. O Divino Mestre perdoou a São Tomé por não haver acreditado antes de ver. Então, ainda hoje, ele vem fazer que os incrédulos toquem o seu lado e as suas mãos, e com um amor sem nome que os duvidam, se aproximam para beijar os seus pés sangrentos e agradecer a esse Pai bom e misericordioso
por permitir que essas verdades imutáveis se tornem palpáveis, a fim de fortalecer os fracos e esclarecer os cegos que se recusavam até a ver a luz que brilha há tantos séculos. Permiti agora reabilitar a minha mão aos olhos da Santa Igreja. De toda a minha família, meu marido e eu somos os únicos que temos a felicidade de seguir esta via que cada um tem a liberdade de julgar do seu ponto de vista. Apresso-me, pois, em vos tranquilizar a tal respeito. Quanto a mim, pessoalmente, encontrei muita força e consolo na certeza palpável de que aqueles que nós amamos e que choramos estão sempre perto de nós, pregando o amor de Deus acima de tudo, o amor do próximo, a caridade sob todas as suas faces, a abnegação, o esquecimento das injúrias, o bem pelo mal, o que parece não se afasta dos dogmas da Igreja. Que aconteça o que acontecer aqui embaixo, apego-me àquilo que sei, ao que vi, pedindo a Deus que envie as suas consolações àqueles que, como eu, não ousavam refletir nos mistérios da religião, com o receio de que essa pobre razão humana, que não quer admitir senão aquilo que compreende, destruísse as crenças que o hábito me dava um ar de possuir. Agradeço, pois, ao Senhor, cuja bondade e poder incontestáveis permitem aos anjos e aos santos agora se tornarem visíveis para salvarem os homens da dúvida e da negação, o que tinha sido permitido ao demônio fazer para os perder desde a criação do mundo. Tudo é possível a Deus, mesmo os milagres. Hoje, eu reconheço sem felicidade e confiança. Aceitai, caro senhor vigário, meus sinceros agradecimentos pelo interesse que nos testemunhastes e crede que faço votos ardentes para ver entrar em todos os corações a fé e o amor que hoje tenho a felicidade de possuir. Recebei, etc. Emily Collignon. Observação. Dispensamo-nos de comentar esta carta, deixando a cada um a tarefa de apreciá-la. Apenas diremos que conhecemos um grande número delas no mesmo sentido. A passagem que se segue de uma delas pode resumi-las, se não quanto aos termos, ao menos quanto ao sentido. Posto nascida e batizada na religião católica, apostólica e romana há 30 anos, isto é, desde a primeira comunhão, tinha esquecido minhas preces e o caminho da igreja. Numa palavra, não acreditava em nada senão na realidade da vida presente. Por uma graça do céu, veio enfim o Espiritismo abrirem os olhos. Hoje os fatos me falaram. Não só creio em Deus e na alma, mas na vida futura, feliz ou infeliz. Creio num Deus justo e bom, que pune os atos maus e não as crenças erradas. Como um mudo que recupera a palavra, recordei-me de minhas preces e oro, não mais com os lábios e sem compreender, mas com o coração, a inteligência, com fé e amor. Ainda há pouco tempo, eu admitia praticar um ato de fraqueza se me aproximasse dos sacramentos da Igreja. Hoje acredito praticar um ato de humildade agradável a Deus em os receber. Vós me repelis mesmo do tribunal da penitência. Antes de mais nada, impondes uma retratação formal de minhas crenças espíritas. Quereis que renuncie a conservar o filho querido que perdi e que me veio dizer palavras tão doces e consoladoras. Quereis que eu declare que essa criança, que reconheci como se estivesse viva em minha frente, é o demônio. Não, uma mãe não se engana tão grosseiramente. Mas, senhor vigário, são as próprias palavras dessa criança que,
tendo-me convencido da vida futura, me reconduzem à igreja. Como quereis que eu creia que é o demônio? Se isto tivesse que ser a última palavra da igreja, a gente perguntará o que acontecerá quando todo mundo for espírita? Assinalaste-me do alto da cátedra, apontaste-me com o dedo, levantastes contra mim uma população fanática. Fizestes retirar de uma pobre mulher que compartilha de minhas crenças o trabalho que a fazia viver, dizendo que ela teria auxílio se cessasse de me ver, esperando vencê-la pela fome. Francamente, senhor vigário, Jesus Cristo teria feito isto? Dizeis agir conforme a vossa consciência. Não temeis que eu faça violência, mas achais bom que eu haja como entender. Repelis-me da igreja. Não tentarei lá voltar à força, porque por toda a parte a prece é agradável a Deus. Deixai-me apenas historiar as causas que, de há muito, dela me havia afastado, que fizeram, a princípio, nascer em mim a dúvida e desta a negação de tudo. Se agora sou maldita, como pretendeis, vereis a quem cabe a responsabilidade. Observação. As reflexões que brotam de semelhantes coisas resumem-se em duas palavras: fatal imprudência, fatal cegueira. Passamos os olhos sobre um manuscrito intitulado Memórias de um Incrédulo. É um curioso relato das causas que conduzem o homem às ideias materialistas e dos meios pelos quais ele pode ser reconduzido à fé. Ainda não sabemos e se o autor irá publicá-lo. O padeiro desumano. Suicídio. Uma correspondência de Krefeld, Prússia Renana, de 25 de janeiro de 1862 e inserta em O Constitucional de 4 de fevereiro, contém o seguinte fato. Uma pobre viúva, mãe de 3 filhos, entra numa padaria e pede insistentemente que lhe vendam um pão fiado. O padeiro recusa. A viúva reduz o pedido a meio pão e, por fim, a 1 libra de pão apenas para os filhos famintos. O padeiro recusa ainda. Deixa o lugar e vai para o fundo da padaria. Crendo não ser vista, a mulher toma um pão e sai. Mas o roubo, imediatamente descoberto, é denunciado à polícia. Um agente vai à casa da viúva e a surpreende cortando o pão em pedaços para os filhos. Ela não nega o roubo, mas se desculpa com a necessidade. Embora censurando a dureza do padeiro, o agente insiste para que ela o acompanhe até o comissariado. A viúva pede apenas alguns instantes para trocar de roupas. Entra no quarto, mas demora bastante, até que o agente, perdendo a paciência, resolve abrir a porta. A infeliz estava estirada no chão, inundada de sangue, com a mesma faca com que cortava o pão para os filhos, tinha posto fim a seus dias. Tendo sido lida a notícia na sessão da Sociedade de 14 de fevereiro de 1862, foi proposta a evocação dessa infeliz, quando ela mesma veio manifestar-se espontaneamente na comunicação que segue. Acontece muitas vezes que assim se revelam espíritos de quem falamos. É fora de dúvida que são atraídos pelo pensamento, o que é uma espécie de evocação tácita. Sabem que a gente se ocupa deles e vêm. Então se comunicam, se o momento é propício ou se acham um médium que lhe convém. De acordo com isso, compreende-se que não há necessidade de ser um médium e nem mesmo de ser espírita para atrair os espíritos de que a gente se ocupa. Deus foi bom para a pobre alucinada e venho agradecer-vos a simpatia que tivestes a bondade de me testemunhar.
diante da miséria e da fome de meus pobres filhos, esqueci-me e fali. Então me disse: desde que és impotente para alimentar teus filhos e que o padeiro recusa o pão aos que não podem pagar, desde que não tens dinheiro nem trabalho, morre. Desde que não estejas mais com eles, virão em seu auxílio. Com efeito, hoje a caridade pública adotou esses pobres órfãos. Deus me perdoou, porque viu a razão vacilar ao meu atroz desespero. Fui a vítima inocente de uma sociedade má, muito mal regulada. Agradecei a Deus por vos ter feito nascer neste belo país da França, onde a caridade vai descobrir e aliviar todas as misérias. Orai por mim, a fim de que possa em breve reparar a falta que cometi, não por covardia, mas por amor materno. Como os vossos espíritos protetores são bons, eles me consolam, me fortificam, me encorajam, dizendo que o meu sacrifício não foi desagradável ao grande Espírito que, sob o olho e a mão de Deus, preside aos destinos da humanidade. Médium Senhor D'Ambert. A pobre Marie. Em seguida, a comunicação, o espírito de Lamennais fez a seguinte apreciação sobre o fato. Esta infeliz mulher é uma das vítimas do nosso mundo, de vossas leis, de vossa sociedade. Deus julga as almas, mas também julga os tempos e as circunstâncias. Julga as coisas forçadas e o desespero. Julga o fundo e não a forma. E ouso afirmar, esta infeliz matou-se não por crime, mas por pudor, por medo da vergonha. É que onde a justiça humana é inexorável, julga e encena os fatos materiais, a justiça divina constata o fundo do coração e o estado de consciência. Seria desejável que em certas naturezas privilegiadas fosse desenvolvido um dom que seria muito útil, não para os tribunais, mas para o adiantamento de algumas pessoas. Esse dom é uma espécie de sonambulismo do pensamento que descobre muitas vezes as coisas ocultas, mas que o homem, habituado à corrente da vida, negligencia e atenua por sua falta de fé. É certo que um médium desse gênero, examinando esta pobre mulher, teria dito: esta mulher é abençoada por Deus porque é infeliz, e este homem é amaldiçoado porque recusou o pão, ó Deus. Quando, pois, todos os teus dons serão reconhecidos e postos em prática? Aos olhos de tua justiça, o que recusou o pão será punido, porque o Cristo disse: aquele que dá pão a seu próximo, a mim o dá. Lamennais. Médium Senhor A. Didier. Dissertações Espíritas. Aos membros da Sociedade de Paris que partem para a Rússia. Sociedade Espírita de Paris, abril de 1862. Médium Senhor L. Vizy. Nota. Vários personagens russos de distinção tinham vindo passar o inverno em Paris, principalmente visando completar sua instrução espírita, e com esse objetivo tinham sido recebidos como membros da sociedade, a fim de poderem assistir regularmente às sessões. Alguns já tinham partido, e entre eles o príncipe Dmitri G. Outros estavam em véspera da partida. Tal circunstância deu lugar à seguinte comunicação espontânea. Ide e ensinai, disse o Senhor. É a vós, filhos da grande família que se forma, que me dirijo esta noite. Voltais à vossa pátria e às vossas famílias.
No lar, não esqueçais que um outro Pai, o Pai Celeste, quis comunicar-se e se vos dar a conhecer. Ide, e sobretudo que a semente sempre esteja pronta para ser lançada nas leiras que ides abrir nessa terra, que não tem bastante rochas nas entranhas para não se abrir ao arado. Vossa pátria está chamada a tornar-se grande e forte, não só pela literatura, pela ciência, pelo gênio e pelo número, mas ainda por seu amor e seu devotamento ao Criador de todas as coisas. Que a vossa caridade se torne, pois, larga e poderosa. Não recebeis espalhar a mancheias em vosso derredor. Sabei que a caridade não se faz semente com a esmola, mas também com o coração. O coração, eis a grande fonte do bem, a fonte dos eflúvios que se devem espargir e aquecer a vida dos que sofrem em redor de vós. Ide e pregai o Evangelho, novos apóstolos do Cristo. Deus vos situou no alto, a fim de que todos vós possam ver e que vossas palavras sejam bem compreendidas. Mas é sempre olhando o céu e a terra, isto é, Deus e a humanidade, que atingireis o grande objetivo que vos propondes atingir e para o que nós vos ajudamos. O campo é vasto, e depois e semeai para que em breve possamos fazer a colheita. Podeis anunciar por toda a parte que em breve chegará o grande reino, reino de felicidade e satisfação para todos os que tiverem querido crer e amar, pois dele participarão. Recebei, pois, antes de partir, o último conselho que vos damos sob este belo céu que todos amam, sob o céu da França. Recebei o último adeus dos amigos que vos ajudarão, ainda no mais duro caminho que lá ides percorrer. Entretanto, nossas mãos invisíveis vô-lo tornarão mais fácil, e se souberdes aí ter perseverança, vontade, coragem, vereis caírem os obstáculos à vossa frente. Quando ouvirem de vossa boca estas palavras, todos os homens são irmãos e devem apoiar-se reciprocamente para marchar. Quanta admiração e quantas exclamações! Sorrirão ao verem que professais tal doutrina e dirão baixinho: dizem coisas bonitas e grandiosas, mas não são marcos que indicam os caminhos que não percorrem? Mostrai-lhes então que o espírita, esse novo apóstolo do Cristo, não está no meio da estrada para indicar a direção, mas toma do machado e do cutelo e se atira às mais sombrias florestas para rasgar o caminho e desviar os espinhos dos passos dos que o seguem. Sim, os novos discípulos do Cristo devem ser rigorosos, marchar com passo firme e de mãos ativas. Não há barreiras à sua frente. Todas devem cair aos seus esforços e aos seus golpes. As densas florestas, as lianas e as sarças quebrar-se-ão para deixar que vejam um pouco de céu. Então, aí estará o consolo e a felicidade. Que recompensa vossa! Os espíritos bem-aventurados exclamarão: bravo, bravo! Filhos, em breve sereis dos nossos, e em breve vos chamaremos nossos irmãos, porque a tarefa que vos impusestes voluntariamente a soubestes desempenhar. Deus tem grande recompensa para os que trabalham no seu campo. Dá a colheita a todos os que contribuem para o grande serviço. Ide, pois, em paz. Ide, que vos abençoamos. Que esta bênção vos dê a felicidade e vos encha de coragem. Não esqueçais nenhum
dos vossos irmãos da grande sociedade da França. Todos fazem votos por vós e por vossa pátria, que o Espiritismo tornará poderosa e forte. Ide, os bons espíritos vos assistem. Santo Agostinho. Relações amigas entre vivos e mortos. Sociedade Espírita de Argélia. Médium Senhor B. Pergunta: por que em nossas conversas com os espíritos de pessoas que mais quisemos, sentimos um embaraço, uma frieza mesmo, que jamais teríamos sentido quando vivos? Resposta: porque sois materiais e nós não mais o somos. Vou fazer uma comparação que, como todas as comparações, não será absolutamente exata, mas será bastante para o que quero dizer. Suponho que experimentes por uma mulher uma dessas paixões que só os romancistas imaginam entre vós e que considerais exageradas, enquanto que para nós parecem diferir pouco das que conhecemos pelo espaço infinito. Continuo supondo, depois de ter tido por algum tempo a felicidade inefável de falar diretamente com essa mulher e de a contemplar à vontade, uma circunstância qualquer faz com que não mais a possas ver e que te deves contentar apenas com ouvi-la. Crês que teu amor resistiria sem nenhuma brecha a uma situação desse gênero, prolongada e indefinidamente? Confessa que ele sofreria qualquer modificação ou aquilo que nós chamamos de uma diminuição. Vamos mais longe. Não só não poderás mais vê-la, esta bela amiga, mas não podes nem mesmo ouvi-la. Está sequestrada. Não deixam que te aproximes. Prolonga essa situação por alguns anos e verás o que acontece. Agora, mais um passo. A mulher que amas está morta. Está desde muito enterrada nas trevas da sepultura. Nova mudança em ti. Não quero dizer que a paixão morreu com o seu objeto, mas sustento que, pelo menos, transformou-se. E de tal modo que, se, por um favor do céu, a mulher que tanto lamentas e por quem choras sempre viesse apresentar-se à tua frente, não na odiosa realidade de um esqueleto que repousa no cemitério, mas com a forma que tu amavas e adoravas até o êxtase, tem certeza de que o primeiro efeito da aparição imprevista não seria um sentimento de profundo terror? Como vês, meu amigo, é que as paixões, as afeições vivas, não são possíveis em toda a sua extensão, senão entre criaturas da mesma natureza, entre mundanos e mundanos, entre espíritos e espíritos. Com isto, não quero dizer que toda afeição deva apagar-se com a morte. Quero dizer que ela muda de natureza e toma um outro caráter. Numa palavra, quero dizer que em vossa terra conservais uma boa lembrança daqueles a quem amastes, mas que a matéria em cujo meio viveis não vos permite compreender nem praticar outra coisa senão amores materiais, e que um tal gênero naturalmente impossível entre vós e nós vos torna tão canhestros e frios nas vossas relações conosco. Se queres convencer-te, relê algumas conversas espíritas entre parentes, amigos e conhecidos. Lá encontrarás um gelo que dará frio aos habitantes dos polos. Não é por nossa vontade, nem nos entristecemos por isso, desde que sejamos suficientemente elevados na hierarquia dos espíritos para o notar e compreender. Mas, naturalmente, isto não deixa de ter alguma influência sobre a nossa maneira de ser para convosco. Lembras-te da história de Anifa, que, podendo entrar em comunicação com sua filha querida, que tanto chorara,
faz-lhe esta primeira pergunta: há um tesouro oculto nesta casa? Que bela mistificação recebeu! Esta não foi roubada. Meu amigo, penso ter dito bastante para que bem sintas a causa do mal-estar que necessariamente existe entre vós e nós. Poderia ter dito mais. Por exemplo, que vemos todas as vossas imperfeições e impurezas do corpo e da alma, e que do vosso lado tendes a consciência de que o vemos. Confessa que é embaraçante para ambos os lados. Coloca dois amantes apaixonadíssimos nessa caixa de vidro, onde tudo aparece, tanto no moral como no físico, e imagina o que acontecerá. Quanto a nós, animados por um sentimento de caridade que não podeis compreender, somos, em relação a vós, como a boa mãe, a quem as enfermidades e as sujeiras do filho chorão, que lhe tira o sono, não fazem esquecer, nem por um instante, os sublimes instintos da maternidade. Nós vos vemos fracos, feios, maus, e contudo vos amamos, porque tentamos melhorar-vos. Mas vós não nos fazeis justiça, temendo-nos mais do que nos amando. Désiré L'Église, poeta argelino, morto em 1851. As duas lágrimas. Sociedade Espírita de Lyon, Grupo Vion, médium Senhora Bouyan. Era forçado a deixar a terra, que não teria podido visitar, um espírito que vinha de uma região muito inferior. Mas havia pedido para sofrer uma prova, e Deus não lhe tinha recusado. Ora, a esperança que tinha alimentado ao entrar no mundo terreno não se havia realizado, e sua natureza bruta, passando a dominar cada um de seus dias, havia sido marcado por faltas sempre maiores. Durante muito tempo, todos os espíritos guias dos homens tinham tentado desviá-lo do caminho que trilhava, mas, cansados de lutar, o haviam abandonado a si mesmo, quase temerosas de seu contato. Contudo, tudo tem um fim. Mais cedo ou mais tarde, o crime se descobre e a justiça repressiva dos homens impõe ao culpado a pena de talião. Desta vez, não foi cabeça por cabeça, foi cabeça por 100. E ontem, esse espírito, depois de ter ficado meio século na Terra, ia voltar ao espaço para ser julgado pelo Supremo Juiz, que pesa as faltas muito mais inexoravelmente do que o faríeis vós mesmos. Em vão, os guias tinham voltado com a condenação e tentando introduzir o arrependimento nessa alma rebelde. Em vão, dele tinham aproximado toda a família. Cada um desejaria arrancar-lhe um suspiro de pesar ou, ao menos, um sinal. Aproximava-se um momento fatal e nada emocionava essa alma de bronze e, por assim dizer, bestial. Entretanto, um único pesar, antes de deixar a vida, poderia ter dulcificado os sofrimentos do infeliz, condenado pelos homens a perder a vida e por Deus aos incessantes remorsos, horrível tortura, semelhante ao abutre a roer o coração que se restaura sem cessar. Enquanto os espíritos trabalhavam sem descanso para nele fazer renascer ao menos o pensamento de arrependimento, um outro espírito encantador, dotado de uma sensibilidade e de uma ternura sublimes, voava em redor de uma cabeça muito querida, cabeça ainda viva, e lhe dizia: pensa nesse infeliz que vai morrer, fala-lhe de mim. Quando a caridade é simpática, quando dois espíritos se entendem e não fazem mais que um,
o pensamento como que é elétrico. Em breve, o espírito encarnado disse a esse mensageiro do amor: meu filho, procure inspirar um pouco de remorso a esse miserável que vai morrer. Vai, consola-te. E assim pensando, compreendendo tudo que o infeliz criminoso ia ter de suportar em sofrimentos para sua expiação, uma lágrima furtiva escapou-se dos olhos daquele que, só nessa hora matinal, levanta-se pensando naquele ser impuro, que dentro de instantes deveria prestar contas. O suave mensageiro recolheu essa lágrima benfeitora na concha da mão minúscula e em vôo rápido a levou ao tabernáculo onde se guardam essas relíquias e assim fez a sua prece. Senhor, um ímpio vai morrer, vós o condenastes, mas dissestes: eu perdoo ao remorso e concedo a indulgência do arrependimento. Eis uma lágrima de verdadeira caridade que atravessou do coração para os olhos do ser que mais amo na terra. Eu vos trago esta lágrima, é o resgate do sofrimento. Dai-me o poder de enternecer o coração de rocha do espírito que vai expiar os seus crimes. Vai, respondeu-lhe o mestre, vai, meu filho, esta lágrima bendita pode pagar muitos resgates. A suave criança partiu. Chegou junto do criminoso no momento do suplício. O que ela lhe disse, só Deus o sabe. O que se passou naquele ser transviado, ninguém compreendeu. Mas, abrindo os olhos à luz, ele viu desdobrar-se à sua frente um passado horroroso. Ele, a quem o instrumento fatal não abalava, a quem a condenação à morte tinha feito sorrir, ergueu os olhos e uma grossa lágrima, causticante como chumbo fundido, caiu de seus olhos. A essa prova muda que lhe testemunhava em sua prece tinha sido ouvida. O anjo da caridade estendeu sobre o infeliz as suas brancas asas, recolheu aquela lágrima e parecia dizer: infeliz, sofrerás menos, eu levo a tua redenção. Que contraste pode inspirar a caridade do Criador, o mais impuro dos seres nos últimos degraus da escada e o anjo mais casto, prestes a entrar no mundo dos eleitos, a um sinal vem estender a sua proteção visível sobre esse pária da sociedade. Do alto de seu poderoso tribunal, Deus abençoava essa cena tocante e nós todos dizíamos, rodeando a criança: vai receber a tua recompensa. A suave mensageira subiu aos céus com uma lágrima escaldante nas mãos e pôde dizer: Senhor, ele chorou, eis a prova. Está bem, respondeu o Senhor. Conservai essa primeira gota de orvalho do coração endurecido. Que essa lágrima fecunda vá regar esse espírito ressequido pelo mal. Mas guardai, sobretudo, a primeira lágrima que esta criança me trouxe, que essa gota d'água se torne diamante puro, pois é mesmo a pérola sem mancha da verdadeira caridade. Contai este exemplo aos povos e dizei-lhes, solidários uns com os outros, vede uma lágrima de amor da humanidade e uma lágrima de remorso obtida pela prece. Essas duas lágrimas serão as pedras mais preciosas do vasto escrínio da caridade. Caritas. Os dois, Voltaire. Sociedade Espírita de Paris. Grupo Fauchelevent. Médium Senhor E. Vizier. Sou eu mesmo,
mas não aquele espírito trocista e cáustico de outrora. O reizinho do século XVIII, que dominava pelo pensamento e pelo gênio a tantos soberanos, hoje não mais tem nos lábios aquele sorriso mordaz que fazia tremer os inimigos e os próprios amigos. Meu cinismo desapareceu diante da revelação das grandes coisas que eu queria tocar e que só as conheci no além-túmulo. Pobres cérebros demasiado estreitos para conterem tantas maravilhas. Humanos, calai-vos, humilhai-vos ante o poder supremo, admirai e contemplai. É o que podeis fazer. Como quereis aprofundar Deus e o seu grande trabalho? Apesar de todos os seus recursos, a vossa razão não se quebra diante do átomo e do grão de areia, que não pode definir? Eu empreguei a minha vida a procurar conhecer a Deus e seu princípio. Minha razão se enfraqueceu e eu cheguei não a negar Deus, mas a sua glória, o seu poder e a sua grandeza. Eu o explicava desenvolvendo-se no tempo. Uma intuição celeste me dizia que rejeitasse tal erro, mas eu não escutava e me fiz apóstolo de uma doutrina mentirosa. Sabeis por quê? Porque no túmulo e na confusão de meus pensamentos, no entrechoque incessante, eu só vi uma coisa: meu nome gravado no frontão de um templo de memória das nações. Só vi a glória que me prometia essa juventude universal que me cercava e parecia saborear com suave delícia o suco da doutrina que eu lhe ensinava. Entretanto, empurrado, não sei por que remorso de minha consciência, quis parar, mas era tarde. Como toda utopia, todo sistema que abraçamos nos arrasta. A princípio, segue a torrente, depois nos arrasta e nos quebra. Tão rápida e violenta é por vezes a sua queda. Crede-me vós que aqui estáis à procura da verdade. Encontrá-la-eis quando tiverdes destacado de vosso coração o amor às lantejoulas que um tolo amor próprio e um falso orgulho fazem brilhar aos vossos olhos. Na nova via por onde marchais, não temais combater o erro e o desafiar quando se erguer à vossa frente. Não é uma monstruosidade preconizarmos uma mentira contra a qual ninguém ousa defender-se, pelo fato de saber-se que fizemos discípulos que ultrapassaram as nossas crenças? Vede, meus amigos, o Voltaire de hoje não é mais aquele do século XVIII. Eu sou mais cristão, porque aqui venho fazer-vos esquecer a minha glória e vos lembrar o que fui na juventude e o que amava em minha infância. Oh, como eu gostava de me perder no mundo dos pensamentos! Minha imaginação ardente e viva percorria os vales da Ásia à busca daquele que chamais Redentor. Eu gostava de percorrer os caminhos que ele tinha percorrido. E como me parecia grande e sublime esse Cristo em meio à multidão. Julgava ouvir a sua voz poderosa instruindo os povos da Galileia, das bordas do Tiberíades e da Judéia. Mais tarde, nas minhas noites de insônia, quantas vezes me ergui para abrir uma velha Bíblia e reler suas páginas santas. Então minha fronte se inclinava diante da cruz, esse sinal eterno da redenção que une a terra ao céu, a criatura ao Criador. Quantas vezes admirei esse poder de Deus, por assim dizer, se subdividindo, e cuja centelha se encarna para fazer-se tão pequena, vindo render a alma
no Calvário em expiação. Vítima augusta, cuja divindade eu negava e que, entretanto, me fez dizer: Teu Deus que tu traíste, teu Deus que tu blasfemas, para ti, para o universo, morreu nestes lugares. Sofro, mas espio a resistência que opus a Deus. Tinha a missão de instruir e esclarecer. A princípio o fiz, mas o meu facho se extinguiu nas minhas mãos na hora marcada para a luz. Felizes filhos do século XIX e do século XX, a vós é que é dado ver luzir o facho da verdade. Fazei que vossos olhos vejam bem a sua luz, porque para vós ela terá radiações celestes e sua claridade será divina. Voltaire. Filhos, deixei que em meu lugar falasse um dos vossos grandes filósofos, principal chefe do erro. Quis que ele viesse dizer-vos onde está a luz. Que vos parece? Todos virão repetir-vos: não há sabedoria, nem amor, nem caridade. E dizei-me que doutrina seria mais suave para ensinar que o Espiritismo? Nunca eu vos repetiria demasiado. O amor e a caridade são as duas virtudes supremas que unem, como diz Voltaire, a criatura ao Criador. Ah, que mistério! E que laço sublime, ínfimo verme de terra, que pode tornar-se tão poderoso que a sua glória atinge o trono do Eterno. Santo Agostinho. Allan Kardec.